Saudações, eu sou o Douglas Noleto, da N5 Treinamentos e Assessoria. Se você está assistindo a esse vídeo é porque você é um colaborador da Cooper Belbo e está participando de um processo de avaliação de performance. A proposta desse vídeo é te orientar como preencher esse formulário que você acabou de receber aqui, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo, é muito importante que você tenha já esse formulário aqui de autoavaliação. Por quê? Porque eu vou te orientar a respeito da maneira correta de preencher esse questionário e, por que não, de maneira complementar, comentar cada uma dessas competências aqui e as suas respectivas evidências comportamentais. Mas antes de entrar nas questões, vamos falar do processo. Quem vai avaliar você é o seu líder imediato, ou seu gerente, ou aquele líder que está mais próximo a você. E se é o meu líder que vai me avaliar, Douglas, por que eu estou recebendo um formulário de autoavaliação? É exatamente para que você tenha a possibilidade de compreender o processo, de saber, da mesma forma que o seu líder está vendo, de saber o que a empresa espera de você, tá bom? Então você vai preencher num processo de autoavaliação, porque a gente entende que quando a gente se autoavalia, a gente está automaticamente refletindo sobre aquelas condutas que estão aqui. E por falar em condutas, você vai perceber que eu não estou perguntando aqui nesse questionário coisas que são qualitativas, do tipo se você é um bom profissional, se você é alguém simpático, se você tem alguns adjetivos. A proposta dessa avaliação, ela foi construída através de um trabalho que nós fizemos junto à diretoria e os gerentes. A proposta dessa avaliação foi atingir ao máximo a objetividade. Então, em vez de perguntar aqui sobre ideias vagas e subjetivas, cada uma das competências que estão aqui, elas estão exemplificadas em respectivas evidências comportamentais. Como você está vendo aqui, evidências comportamentais. Isso quer dizer o quê? Que se a primeira competência aí, a apresentação pessoal, quais são as evidências comportamentais que vão embasar se você possui ou não essa apresentação pessoal? E de quebra, vamos ler aqui as competências, né? Apresentação pessoal, autocontrole, comunicação, compromisso com a qualidade, vamos juntos, flexibilidade, iniciativa, autodesenvolvimento, intraempreendedorismo, trabalho em equipe, aí aqui no verso da página, autorresponsabilidade, conhecimento técnico na área de atuação, empatia, raciocínio lógico, cooperação e atendimento. Você vai ver que tem um espaço aí, né? Essas duas últimas aqui são competências que são exigidas de quem ocupa a função de líder ou gestor. Bom, que são delegação e liderança, propriamente dita. Douglas, e quais são os conceitos dessas competências? É muito simples. Age, possui a competência comunicação, alguém que executa estas 5 condutas que estão aqui. Comunicação, olha lá, usa uma linguagem respeitosa, como você está vendo aqui. Deixa eu melhorar aqui o zoom. Suas falas e ideias são compreendidas, verifica se o outro compreendeu a mensagem recebida, apresenta clareza na escrita, enfim. São evidências comportamentais que vão conceituar aquilo que nós definimos como competência. Douglas, mas eu tenho outros conceitos. Esses conceitos são os conceitos mais relevantes, mais aderentes à Cooper Belbo, tá bom? Então, como é que nós vamos avaliar se você emite ou não essas evidências? Através dessa última coluna aqui, onde se você marcar um X na letra N, quer dizer que você nunca faz isso. Se você marcar um X no QN, é quase nunca. AV, às vezes.
QS quase sempre e S é o sempre. Então, existe uma frase afirmativa, todas elas são afirmativas, elas têm um caráter positivo e a gente gostaria que você fosse sincero, e o seu líder também, ele vai preencher um outro formulário, mas a gente quer que você seja sincero e responda com qual periodicidade você emite esta conduta. Nunca, quase nunca, às vezes, que é o meio termo, né? Quase sempre e sempre. Você vai simplesmente marcar X e depois vai assinar aqui no visto do colaborador, aqui no meio, e vai entregar para o setor de recursos humanos ou para o seu líder imediato. Tá? Fica aí, a Jéssica do RH vai direcionar como é que você vai fazer essa entrega. Então vamos lá. Agora nós já temos quantos minutos de vídeo? Talvez uns 5 minutos, depois eu vejo. Vamos começar a explicar cada uma dessas evidências. A primeira aí. Vamos ler primeiro o cabeçalho, né? Leia atentamente as evidências comportamentais e, conforme gabarito ao lado, marque um X na coluna que corresponde àquilo que você constata como realidade. Não é aquilo que você quer fazer, não é aquilo que você acha que faz, não. É aquilo que você constata como real. Uma atitude despretensiosa e sinceridade são pré-requisitos deste programa. Evite rasuras. Se preferir, faça primeiro a lápis, mas conclua e assine com caneta, porque isso aqui é um documento. Isso aqui vai ficar no seu dossiê de colaborador. Bom, primeira competência, apresentação pessoal. Aí tem 4 opções, que você vai marcar todas, né? Claro. Usa o uniforme da empresa? Se você sempre usa o uniforme da empresa, marque um X na coluna S. Mantenha em bom estado o seu uniforme de trabalho? Ah, mas aí já é quase sempre. De vez em quando, no final de semana, meu uniforme está mais sujo, meu uniforme está desgastado, né? Então você pode marcar aí quase sempre, se for o caso. Demonstra cuidados com a higiene pessoal? Fisionomia aparenta estar motivado e satisfeito no ambiente de trabalho? Ou seja, a sua fisionomia, o seu rosto, a forma de você se prontificar em relação aos colegas de trabalho demonstra, né, aparenta que você está satisfeito e motivado no ambiente de trabalho? Isso também está relacionado à apresentação pessoal. Porque convenhamos, né, alguém que de cara feia, emburrada todo dia de trabalho, não é o que o cliente da Cooperbelga espera, né? E nem os colegas de trabalho. Então, isso são evidências que vão pontuar na competência apresentação pessoal. Segundo, autocontrole. Distingue bem problemas profissionais dos pessoais. A gente está perguntando aqui se você tem essa capacidade, né, de não misturar as coisas pessoais com as profissionais, tá bom? Então, se você distingue bem. A outra coisa relacionada ao autocontrole. Consegue manter uma conduta equilibrada, mesmo quando contrariado? Olha que bacana. Sim, nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre e sempre. Recebe bem feedback, ouvindo com atenção? Então, receber feedback talvez seria uma atitude não reativa, mas o destaque aqui é para a frase, ouvindo com atenção. Então, você vai marcar aí aquilo que você entende, né, como a sua conduta. A terceira competência é a comunicação. Usa uma linguagem respeitosa para com o outro. Destaque para a palavra respeitosa. Suas falas e ideias são compreendidas, ou seja, quando você comunica, as pessoas entendem o que você fala. Se isso é sempre, claro que você vai marcar na coluna S de sempre. Verifica se o outro compreendeu a mensagem recebida. Aí já é uma coisa mais interessante, né? Quando você comunica, você pode achar que o outro entendeu, mas a gente aprendeu que é muito importante a gente checar se o outro compreendeu a mensagem que nós emitimos. E aí nós temos um recurso que é verificar se o outro compreendeu a mensagem recebida.
É isso que a Copperbelg espera de você. E ela quer saber se você faz isso nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre ou sempre. Apresenta clareza nos textos e mensagens eletrônicas. Aí já é não é uma clareza na fala, tá? Não é áudio não, de WhatsApp não. Já é clareza no texto escrito, tá bom? Aí entra o WhatsApp, entra e-mail, qualquer meio telemático onde você usa texto. Na escrita, demonstra conhecimento necessário da língua portuguesa. Então, essa penúltima fala da clareza e essa última fala de uma certa habilidade, de um certo conhecimento da gramática, né? Por que não? Da nossa língua portuguesa. Quarta competência, compromisso com a qualidade. Ao comunicar, demonstra qualidade e nível de detalhamento adequados. Esse nível de detalhamento é muito importante na comunicação, porque às vezes a gente, pela pressa ou pela preguiça, a gente oferece informações incompletas ou então muito superficiais. E a depender da comunicação, o nível de detalhamento da mensagem tem que ser adequado. Então aí você contextualiza aí o seu ambiente de trabalho e vê se você, ao comunicar, se você demonstra qualidade e nível de detalhamento adequados. Um exemplo negativo é quando eu pergunto para o meu filho: e aí, meu filho, como está a escola? Aí ele fala assim: tá bem. O nível de detalhamento não está adequado. Eu gostaria que ele discorresse mais sobre o assunto, não é verdade? Então, isso aí é uma evidência de compromisso com a qualidade. Segunda evidência: demonstra conhecimento das normas e padrões de qualidade da empresa, no caso da cooperativa. Terceira, segue as normas e procedimentos operacionais no exercício da função. Então, a segunda aí fala de demonstrar conhecimento. A terceira já é uma demonstração de que segue as normas. Tem gente que conhece, mas não segue, não é verdade? Então, essas duas questões, elas evidenciam essa diferença. Quarta, atua com qualidade para com o cliente interno. Aí, cada indicador de qualidade vai depender do setor, né? Na fábrica de ração, no laticínio, no supermercado. A qualidade, ela vai ter uma percepção diferenciada. Mas então, o líder, quando ele for te avaliar aí, ele vai perceber se você atua ou não com qualidade para com o cliente interno. Cliente interno, pessoal, não são os clientes da cooperativa, são os colegas de trabalho, colegas de outros setores, tá? Porque a última, né, trata aí do cliente externo, e aí já são quem compra produtos lá no supermercado e etc. Quando ocorre, atua com qualidade para com o cliente externo, e nós colocamos essa palavra quando ocorre, porque tem colaboradores que, por questão do exercício da função, não interagem muito com o cliente externo. Então, por isso que essa questão aí está aí, quando ocorre. Douglas, mas eu nunca, né, nunca me conectei, nunca precisei atuar com o cliente externo. Olha, isso eu acho muito difícil, mas se você nunca atualizou ou nunca interagiu com o cliente externo, a minha recomendação é que você coloque então aí sempre, tá? Marque na última coluna. Competência, flexibilidade. É aberto ao diálogo? Esse aqui está bem simples, né? É aberto ao diálogo, a pessoa é mais no sentido de ela se permite trocar ideias, né? Trocar opiniões. Essa é uma característica de quem é aberto ao diálogo. Outra competência, outra evidência relacionada à flexibilidade. Acolhe as ideias apresentadas sem resistência prévia, ou seja, você tem aquelas pessoas que são reativas, que são armadas, que são assim sempre já estão prontas e antecipadamente prontas para dizer um não, né? Não quero. E aqui a gente está querendo uma evidência de alguém que acolhe as ideias apresentadas sem resistência prévia. Terceira, da flexibilidade,
acata as mudanças estabelecidas pela cooperativa, porque tem gente que fala assim, vou fazer, mas na hora da prática não faz coisa nenhuma. Então tem assim, a abertura, tem o acolhimento e tem também a mudança de conduta, que é acatar. Perceberam que nós estamos contextualizando, explicando o que significa flexibilidade para o Cooper-Belgo? Então é essa mecânica que a gente está utilizando para todas as competências. Essas evidências comportamentais, na verdade, elas exemplificam o conceito de cada competência para a cooperativa. A última aqui da flexibilidade é: incorpora facilmente as mudanças estabelecidas na sua rotina de trabalho. Então, uma coisa é você acatar e outra coisa já é incorporar, já fazer parte da sua rotina. Estão percebendo isso? Bom, vamos lá para a iniciativa. Pessoal, eu não vejo nenhum problema, seria até mais interessante se você fosse preenchendo o seu questionário de autoavaliação escutando esse vídeo meu, né? Seria muito mais prático. Aí você vai marcando aí, se autoavaliando. Vamos lá, iniciativa. Quando necessário, se apresenta de forma espontânea para ajudar os colegas. Olha que legal. Quando necessário, se apresenta de forma espontânea. Forma espontânea é aquela atitude onde você não precisa ninguém te mandar ou te pedir para fazer algo. Você se projeta e ajuda o outro sem que o outro peça, tá? Esse é o conceito da palavra espontânea. Respeita os limites da autonomia de sua função, ou seja, você respeita o limite daquilo que a sua função te permite, porque tem gente que extrapola esse limite, que não respeita essa autonomia. Tem gente que faz atividades querendo ajudar demais, mas que não respeita esses limites da autonomia. Tem coisas que você não está autorizado a fazer, então você tem que ter um respeito ali aos limites. Terceiro, resolve problemas de sua alçada sem acionar a chefia imediata. Essa evidência é aquela conduta de você... Tem coisas que você sabe como responder ou sabe como resolver e você, por conhecimento, por experiência própria, você já sabe, inclusive, qual é a resposta do seu chefe, do seu líder. Se você já sabe qual é a melhor opção e sabe também qual é a resposta dele, por que você vai perguntar para o seu líder? Só para congestionar o trabalho dele? Então, se você, no seu dia a dia, tenho certeza que tem coisas que você pode resolver, que a sua função te permite resolver. E essa é uma evidência da competência iniciativa. Apresenta sugestões de melhoria? Esse aqui está bem autoexplicativa. Competência autodesenvolvimento. Aí já está relacionado ao seu interesse em capacitar tecnicamente a si mesmo, tá? A si próprio. Vamos lá. Quando necessário, se apresenta de forma espontânea para ajudar os colegas. Deixa eu ver aqui. Acho que eu li errado. Eu li da iniciativa. Vamos lá. Busca por si próprio novos conhecimentos necessários para o exercício da função. Então, aqui, no exercício da função, você busca por si próprio, ou seja, não fica esperando que a cooperativa pague um treinamento e tal. Você faz isso de que forma? Nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre ou sempre. Porque a gente entende que se você faz isso por conta própria, por si próprio, é ou não é uma evidência de uma preocupação com o seu autodesenvolvimento. Não é verdade? Busca por si próprio novos conhecimentos dentro da área de atuação. Então, tem coisas que são relacionadas à sua função, são mais específicas, mas tem conhecimentos que são relacionados à sua área de atuação. Por exemplo, se eu sou alguém da produção, lá do laticínio, e eu trabalho na expedição, eu posso fazer um curso de almoxarife, um curso de controle de estoque. Mas, se eu trabalho no laticínio, eu posso fazer um curso de boas práticas de fabricação, posso fazer um curso de Excel, posso fazer um curso que tem a ver com a minha área, não necessariamente na minha função.
São parecidas, mas é uma questão assim, é curso relacionado a só o que eu faço ou é um curso relacionado à minha área, aquilo que eu posso fazer ou então ajudar outros colegas do meu departamento. Tá? Então, é uma visão focada na minha função e a segunda questão é uma pergunta focada no seu departamento, na sua área de atuação. Terceira, se predispõe a fazer cursos e palestras patrocinados pela cooperativa. Então, aqui você se predispõe, e predispor significa o seguinte: você controla a sua agenda para que no dia dos treinamentos você esteja lá. É isso que o líder vai avaliar. Não é você falar que vai participar. Não, é você falar que vai participar e participar de fato. Porque tem gente que, por conta de agenda, por conta de falta de planejamento, no dia do curso, por algum motivo, né, claro que justificável, falta ao curso. E a empresa pagou para você aquele curso. Tá? Então, quando fala se predispõe, é uma assumir uma responsabilidade em fazer-se presente naquele dia daquele curso. E isso está muito mais explicado quando você vai marcar aí a última. Ó. Na sua agenda, demonstra priorizar o seu autodesenvolvimento. Ou seja, dentro do seu calendário, né, você prioriza o seu autodesenvolvimento, você dedica algumas horas do seu dia, você dedica algumas horas do seu mês para fazer cursos, né? Seja patrocinados pela cooperativa ou por você mesmo. Lembrando que as perguntas, elas querem uma resposta mais quantitativa, ou seja, você nunca faz isso, você faz isso quase nunca, você faz isso às vezes, você faz isso quase sempre ou sempre, ok? Ah, Douglas, mas o meu líder não sabe se eu faço isso, como é que ele vai me avaliar? É por isso que você também está fazendo a sua autoavaliação. É porque você também vai ajudar o seu líder a ter o conhecimento a seu respeito sobre esses elementos aqui, tá bom? Então, a gente está querendo também, com esse programa de avaliação de performance, aproximar os líderes e liderados. Próxima competência, intraempreendedorismo. Ou seja, é alguém que tem visão de dono, tá? Numa linguagem mais simples. Planeja a execução das suas atividades, ou seja, pensa antes de agir, porque um dono de uma empresa, antes dele agir, ele vai pensar antes. Por quê? Porque ele quer o melhor para a empresa. Ele vai agir de uma forma preocupada, ok? Outra coisa, cumpre o que planejou, faz o que se propõe a fazer, né? Entre parênteses, o que eu estou querendo dizer é isso, que você cumpre o que planejou. Tem gente que planeja, faz um monte de promessas, mas na hora do vamos ver, ó, neca de pitibiriba. Terceiro, demonstra preocupação em solucionar problemas. Ou seja, eu não estou aqui para resolver o problema, estou aqui para fazer o básico. Não. Alguém que veste a camisa da empresa é alguém também que vê oportunidades de melhoria e demonstra uma preocupação em resolver problemas. Problemas seus e, por que não, problemas também do seu departamento, da sua função, etc. Tá? E também a ausência de atestados, ou seja, quem veste a camisa da empresa é alguém que não se furta de trabalhar com uma gripe, não se furta de trabalhar, né, com uma certa coriza, porque está envolvido diretamente com o resultado da empresa. Tá? Trabalho em equipe. Confia nos colegas de trabalho? Aí a gente já está trazendo evidências de uma pessoa que sabe. Estou na última competência da página, tá? Estou na última aqui, ó. É alguém que sabe, que age de uma maneira que a gente considera útil ou elementar para atribuirmos a competência trabalho em equipe. Então, você confia nos colegas de trabalho? Porque a gente entende que a relação de confiança é algo necessário. Você recebe confiança dos colegas de trabalho? Porque a confiança é uma via de mão dupla. Então, a gente espera que, para o trabalho em equipe, você confie nos colegas,
mas também que você receba a confiança desses colegas de trabalho. Demonstra respeito pelas diferenças individuais, né? Respeitando os interesses, respeitando divergência de ideias, de posicionamento, de religião, etc, etc. Demonstra interesse em ouvir os colegas de trabalho, ok? Está bem claro, autoexplicativo. Adota postura conciliadora em potenciais conflitos na equipe. Você é aquele que joga gasolina ou você é aquele que adota uma postura conciliadora? Tá? Fica aí essa distância, né? Postura conciliadora é o contrário daquela pessoa que joga gasolina, aquele que fala assim, cospe aqui, que fica ali instigando o conflito. Quem sabe trabalhar em equipe é alguém que também procura adotar uma postura conciliadora. Então vamos virar a página. Agora eu vou para competência. Competência, cadê? Dá para ler aqui? Tá sim. Competência, autorresponsabilidade. Ficou opaco, né? Não deu o zoom bom, mas dá para você acompanhar aí pelo seu questionário. A pessoa que é autorresponsável, uma das evidências dessa autorresponsabilidade é a pontualidade, ok? Pontualidade no horário de entrada, no horário dos intervalos, no horário de saída, tá? Enfim, pontualidade como um todo na empresa. O seu líder vai te avaliar nesse quesito, pontualidade. Segundo, para alcançar resultados, assume riscos controlados. Porque, vamos lá, sabe aquela frase, só erra quem faz? Então, assim, naturalmente, você pode cometer alguma falha, mas se você está querendo alcançar resultados, você vai assumir riscos. Só que riscos controlados. Quando falamos de para alcançar resultados, a gente está dizendo assim, alguém que quer o melhor para a empresa, mas busca esse melhor para a empresa com um certo olhar criterioso para o risco, tá bom? Porque toda ação, ela tem um certo risco e você vai agir em observância a esses riscos. Então agora eu vou ler de novo, você vai entender, ó. Para alcançar resultados, assume riscos controlados. A palavra-chave aqui é controlados. Inclusive, eu coloquei ela em maiúsculo para você entender que risco é comum, mas a gente espera que você, no exercício da autorresponsabilidade, assuma riscos controlados, tá bom? Com uma certa percepção que exista o risco, mas um risco que não vai prejudicar de maneira estrondosa a empresa, ou seu colega, ou até a si próprio. Terceira, cumpre o que negociou, ou seja, faz o que lhe foi delegado fazer. Se você negociou um plano de ação, se você negociou uma tarefa, fez um compromisso com o seu líder ou com um colega, a gente está perguntando se você cumpriu de fato o que você negociou, né? Tem gente que a fala dele é igual um risco na água. Essa pessoa, aqui seria o nunca, né? Mas se a sua palavra é quase igual a um fio de bigode, você é essa pessoa que cumpre o que negociou. Penúltima, chama para si a responsabilidade pelas atividades da sua função. Olha que bacana. Se a competência é autorresponsabilidade, é aquela pessoa que no jogo de futebol, se ele quer fazer o gol, se ele quer participar do jogo, ele pede a bola, não é? No futebol, o jogador que ele é autorresponsável não é aquele que fica assim, né? Ai, meu Deus do céu, só correndo ali, tomara que não passe a bola. A pessoa que é autorresponsável, ele chama a responsabilidade para si, ele pede a bola. Então, a gente está querendo essas evidências, né? Nessa penúltima questão aqui. Última, assume os próprios erros porventura cometidos. A gente quer saber se você tem culhão, né? Você homem, mulher, né? No caso, se você tem autorresponsabilidade, se você assume seu compromisso. Se você tem coragem de assumir os próprios erros,
Claro, erros porventura cometidos. Porque tem gente que vai colocar a batata quente no colo do outro, né? Aquela frase idiota, se a culpa é minha, eu ponho ela em quem quiser. Tem gente que faz isso. A gente espera que os colaboradores da Cooperbelgo assumam os próprios erros porventura cometidos. Isso, inclusive, é um sinal de caráter, tá? E, claro, vai evidenciar aí a competência autorresponsabilidade. Outra competência, conhecimento técnico na área de atuação. Vamos lá. Demonstra conhecimento técnico necessário para o exercício das suas atividades? Uma coisa é conhecimento técnico. Fez cursos, sabe, né? Demonstra que sabe. Aí a segunda é muito parecida, mas tem uma diferença. Ah, tá. Eu li técnico, mas é teórico, tá? Vou ler de novo. Demonstra conhecimento teórico necessário para o exercício da atividade? Isso é uma questão teórica. A segunda é, demonstra conhecimento prático necessário para o exercício das atividades? Então, tem gente que fez um curso, tem o conhecimento teórico, mas não tem a prática. E aí nós estamos diferenciando aquelas pessoas que têm só teoria daquelas pessoas que têm teoria e prática. Mas não é que tem, é que demonstra. O verbo aí é o verbo demonstrar. Por isso que a gente pode perguntar, se demonstra isso nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre ou sempre. Terceiro, compreende o impacto que suas atividades causam em outras unidades? Olha que bacana. É uma evidência de conhecimento técnico. Aquilo que você faz na sua área, você compreende que o que você acerta e o que você erra aqui, você sabe o impacto que isso causa lá na frente, em outros departamentos, em outras unidades, até lá na casa do cliente? Então, isso é uma evidência de conhecimento técnico. E último, quando o seu trabalho é conferido / auditado, ou seja, fiscalizado, né, que é o sinônimo de auditado, atesta-se precisão? Olha que bacana. Quando o seu trabalho é conferido, atesta-se precisão? Quer dizer o seguinte, quando alguém confere os trabalhos que você fez, essa pessoa atesta precisão? Se ela atestar precisão, quer dizer o seguinte, não encontrou nenhum erro, tá bom? Isso acontece nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre ou sempre. Aqui vai exigir muita sinceridade, né? Se você de vez em quando comete um errinho, se você às vezes precisa de uma orientação adicional do seu líder, se você às vezes está aprendendo alguma coisa, claro que você não vai marcar aí a resposta sempre. Competência, empatia. Nos diálogos, demonstra interesse em compreender a fala do outro. E aí já é o contexto seguinte. Quando você está dialogando, você está preocupado só em falar ou também em demonstrar interesse pela fala do outro? É o que está sendo perguntado aqui. Só que não é só interesse em ouvir, é interesse em compreender. Porque ouvir todo mundo pode ouvir, né? Mas compreender é só de quem realmente apresenta a competência empatia. Segunda, demonstra interesse em compreender o estado emocional do outro. Aí já é uma outra dimensão da empatia. Porque uma coisa é você compreender a parte racional do que o outro está dizendo. Mas empatia não é só você entender o lado do outro. Empatia também significa você entender o que o outro está sentindo, as emoções que estão por trás daquela conduta, né? E isso é um sinal de empatia. Terceira, apresenta equilíbrio e controle nas respostas emocionais. A gente entende que empatia, essa coisa de se colocar no lugar do outro, é muito resumido. Não é só isso, empatia. Empatia também implica em você regular a sua resposta emocional. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina um médico que está lá com uma mãe, um pai e um filho de 8 anos, por exemplo. E esse filho foi diagnosticado com câncer. E esse filho parece que ele tem uma chance de sobrevivência de 20%. Imagine o médico que, porventura, tenha também um filho da mesma idade
E o médico, ele sente empatia pelos pais, e o médico, ao dar a notícia do câncer para aqueles pais, esse médico começa a chorar, porque ele lembra do filho dele, e fica também lembrando de quanto é sofrido para um pai ou uma mãe saber que um filho está com câncer com apenas 20% de chance de sobrevivência. Se esse médico chorar, ele vai, de certa forma, aumentar ainda mais o desespero desse pai e dessa mãe. Então, o médico ele tem que regular a resposta emocional. Por quê? Porque ele tem que passar tranquilidade. Então, da mesma forma que um médico, qualquer profissional, um psicólogo tem que regular a resposta emocional, nas nossas relações profissionais, também nós temos que regular a resposta emocional. A gente não pode chorar por qualquer coisa, não pode ficar com raiva de qualquer coisa. Nós temos que dar uma resposta emocional adequada. Agora, Douglas, qual é a régua? Não tem uma régua. É uma régua que o que vai determinar essa régua é o respeito aos sentimentos do outro, pensando naquilo que o outro, talvez, naquilo que mais vai contribuir para esse outro, tá bom? Não é para você. Se é empatia, o referencial é o outro. Então, regular a resposta emocional de uma forma que vá ajudar o outro o quê? A se desenvolver profissionalmente, a superar aquela dificuldade, ou então a entender aquela coisa que ele está fazendo errado, né? A resposta ela pode ser positiva ou negativa. Você pode rir demais ou pode querer chorar demais. Tá? O ideal é você ter uma regulação aí adequada. Sempre pensando no melhor para o outro. Então, quando eu falo de apresentar equilíbrio e controle nas respostas emocionais, estou dizendo isso. Tá? Um ajuste da sua resposta emocional pensando naquilo que é melhor para o outro e para a empresa. Porque estamos no ambiente profissional, correto? Última aí da empatia. Entende que discordar é algo que também faz parte das relações profissionais. Tem gente que, por uma questão de sobrevivência, por uma postura política, ou não discorda, ou apela quando alguém discorda. Então a gente demonstra empatia quando a gente respeita a possibilidade das pessoas discordarem das nossas ideias e também quando nós temos coragem de discordar e apresentar a nossa discordância das ideias do outro. E como é que nós trouxemos isso para a nossa avaliação? Simplesmente visualizando isso. Ó. Entende que discordar é algo que também faz parte das relações profissionais. Então, quando é que o seu líder vai colocar aí quase nunca ou nunca para você? Quando você é um apelão, quando você leva as questões para o lado pessoal, quando você fica magoadinho ou chateado quando alguém não concorda com uma coisa que você pede ou faça, né? Ou quando você também fica atuando de uma maneira muito passiva e não contribui para a empresa, né? Então, discordar, pessoal, faz parte. Claro que é uma discordância sempre pensando naquilo que é melhor para a empresa. Próxima competência, raciocínio lógico. Apresenta ideias embasadas e contextualizadas. O raciocínio lógico é uma competência que vai evidenciar uma certa inteligência, né? Quanto mais você tem raciocínio lógico, maior é o seu QI, né? Que é o quociente intelectual. Então a gente tentou traduzir aqui, numa linguagem mais simples, algumas evidências comportamentais que vão, até um pleonasmo, né? Que vão reforçar se você possui ou não raciocínio lógico. Vamos lá. Apresenta ideias embasadas e contextualizadas, ou seja, as suas ideias são ideias superficiais e sem embasamento, ou você, quando traz uma ideia, você traz um embasamento, você traz um contexto, né? Justifica ali por que você está trazendo aquela ideia. Então, a gente espera isso. É uma evidência de raciocínio lógico. Segundo, é evidente o caráter inovador em seus argumentos, ou seja,
também a gente está querendo aí alguém que não fique copiando ideias dos outros, né? Uma evidência do raciocínio lógico é alguém que tem uma capacidade de trazer algo mais pessoal, de algo mais interno, que não é uma pessoa simplesmente que fica reproduzindo ideias ou palavras ou frases vazias. Então, tem que ter um caráter inovador. E não confunda inovador com uma coisa assim, de autoria própria. Não. É uma coisa que vem, que você não está copiando, uma coisa que você acredita, uma coisa que está contextualizada, uma coisa que você trouxe de fora, mas que você conseguiu adaptar à realidade da Cooperbelgo. Então, o inovador é nesse sentido. Você trouxe uma experiência de fora, talvez uma ideia de outra empresa, uma coisa que você aprendeu em um curso, mas quando você apresenta essa ideia, você apresenta ela de uma forma contextualizada, ou seja, quando você contextualiza, você está inovando. Por quê? Porque a realidade da Cooperbelgo é diferente. Tá? E quando fala inovador, é nos seus argumentos. Você utiliza argumentos que são comuns à realidade da Cooperbelgo. Terceiro, demonstra boa capacidade de concentração. A gente entende que é muito importante a concentração. Isso é mais relevante em algumas funções, né? Quem trabalha com minúcias, né? Conferindo, com números, talvez até numa linha de produção, no controle de qualidade, o pessoal da conferência lá no supermercado, repositores. Toda função, ela exige uma certa capacidade de concentração, tá? Demonstra boa capacidade de analisar acontecimentos e informações. Tem gente que observa uma coisa, mas vamos imaginar assim, 3 pessoas observam o mesmo fato. Aí você pergunta para cada um dos 3, o que vocês viram? A forma que eles vão descrever aquilo que eles analisaram pode ser diferente. E quanto maior o raciocínio lógico, maior a capacidade de analisar acontecimentos e informações. Ou seja, é uma capacidade de captar, perceber uma quantidade suficiente de informações, mas também uma capacidade de comunicar essas informações percebidas. Douglas, quando que isso não ocorre? Quando um analista está diante dele uma informação e ele fala assim, nossa, não percebi, nossa, não compreendi, nossa, isso passou batido. Quando essas coisas assim passam batidas, é porque a pessoa não demonstrou boa capacidade de analisar acontecimentos e informações. Pensando numa coisa mais operacional, quando um cliente chega no supermercado e ele está ali com um olhar assim vago, né? Com alguém que está ali no atendimento, tem que se projetar para esse cliente e perguntar, o senhor está procurando alguma coisa? O senhor posso ajudá-lo? Porque tem essa leitura que a gente faz em relação ao ambiente. Então, eu fiz uma referência a acontecimentos, pode ser um cliente entrando no mercado, um cliente chegando na padaria, querendo na dúvida ali, né? Aí o atendente pode se projetar, mas também uma informação numérica, né? Uma coisa que veio do financeiro, uma coisa que veio da contabilidade, uma coisa do RH, uma coisa que você precisa ler, né? E ler com atenção. Isso vai te dar a evidência ou não do raciocínio lógico. E a gente espera que o seu líder tenha uma capacidade de avaliar isso. E você deve ajudar o seu líder a perceber isso em você, tá bom? Cooperação. Essa competência é uma das mais relevantes porque ela tem a ver com o trabalho em equipe, claro, mas é tão importante porque nós estamos atuando em uma cooperativa. Ó, já temos 44 minutos de vídeo. Então vamos lá. Alguém que tem espírito cooperativista, para Cooperbelgo, é alguém que faz o quê? Percebe as dificuldades dos colegas, principalmente dos novatos. Se propõe a ensinar os novos colaboradores. Demonstra conhecer os princípios do cooperativismo. Conhecer é saber. Agora, a última aí aplica os princípios do cooperativismo na sua rotina de trabalho.
Então, uma coisa é você saber os princípios, outra coisa é você demonstrar isso no seu dia a dia, né, na sua rotina de trabalho. E isso você faz nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre ou sempre. A sua sinceridade é muito importante, tá? Então a gente não está perguntando se você é bom, ruim, ótimo. Não. A gente só quer saber se você faz isso nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre, sempre. Por isso que a gente não está trazendo aqui uma coisa mais objetiva, tá? Não é uma análise qualitativa. Ah, é bom, ótimo, regular, péssimo. Não. É nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre ou sempre. E aí você e o seu líder vão, talvez se tiver uma disparidade, né, uma discordância, vocês vão entrar num acordo, tá? Numa reunião de feedback. Última competência dos colaboradores: atendimento. Sem perder a qualidade, demonstra agilidade no atendimento. Aí é uma mistura entre eficiência e eficácia. Ou seja, o que vai evidenciar um bom atendimento é você, sem perder a qualidade, você fazer o quê? Atuar de forma ágil, tá? Então, não confunda a agilidade com permissão para fazer coisa mal feita. A gente está avaliando você se, sem perder a qualidade, demonstra agilidade no atendimento. Esforça-se na busca pela satisfação das necessidades do cliente. Aí é um dos princípios mais relevantes relacionados ao atendimento, que é o quê? Um foco na necessidade do cliente. Então a gente quer saber se você demonstra isso. E esforça-se na busca pelo encantamento do cliente. Também já é outro atributo dessa qualidade no atendimento. A gente entende que tanto o cliente interno como externo, ele tem que ser bem atendido, ele tem que ter suas necessidades atendidas, mas por que não encantar esse cliente a ponto dele falar assim: nossa, eu gostei muito desse atendimento, eu vou voltar lá naquele supermercado, eu quero passar por aquele caixa, porque eu sei que aquela caixa é muito simpática, a fila dela tá dois a maior do que essa, mas eu gosto tanto daquela caixa que eu vou naquela caixa. Por que essa caixa tem essa fila maior que os colegas? Porque talvez por conta desse encantamento que ela faz, né, que ela gera nos clientes. Uai, Douglas, mas isso é bom ou é ruim? Isso é maravilhoso, porque isso agrega valor para o supermercado e isso faz com que o cliente fidelize com aquele supermercado. Ah, Douglas, mas está direcionando a fila para uma pessoa só. Então, que a outra caixa, que o outro caixa também aprenda a encantar o cliente. Porque o que a gente quer é que todos os profissionais da Cooper Belgo tenham a capacidade de encantar os seus respectivos clientes, sejam eles internos ou externos. Então, com isso, nós encerramos a autoavaliação de quem não é líder, mas se você for líder, você vai ser avaliado em relação à delegação e controle e liderança. Então, eu vou dar um apêndice aqui, porque esse vídeo também pode ser usado numa segunda fase, quando a gente fizer uma avaliação 180 graus ou 360. Então, eu vou explicar também as competências do líder. Delegação e controle. Um líder ele tem que saber delegar e saber controlar, acompanhar. Como é que a gente vai validar isso? Sempre que necessário, distribui tarefas ou pede ajuda aos pares, né? Então, é aquele líder que não centraliza tudo na mão dele, porque ele centralizando, ele pode até atrapalhar a empresa, os colegas. Então, um bom líder é aquele que, quando necessário, distribui tarefas ou pede ajuda aos seus pares, aos seus colegas, aos seus subordinados, etc. Quando esse líder delega, deixa claros a ação necessária e o respectivo objetivo. É uma evidência muito relevante, porque o líder ele não pode simplesmente dizer, faça isso. O líder ele tem que ser também
alguém que vai dar a chance para o colaborador dar o seu melhor. Então é muito importante que o líder também, além de dizer o que fazer, ele também fale o porquê aquilo deve ser feito. Porque a gente entende que quando a pessoa sabe o porquê fazer, ela pode fazer até de um jeito diferente, de um jeito melhor do que o líder faria. Por quê? Porque ela entende a causa daquela tarefa, o objetivo daquela ação delegada, tá bom? Então, um líder que ele delega muito bem, além de dizer o que fazer, ele diz também o porquê fazer. E, se necessário, o como. Né? Se for um novato, se for alguém ainda que está adquirindo uma experiência ou precisando de experiência, aí o líder vai dizer o como. Mas o mais importante é o que fazer e por que fazer. Terceiro, sempre que necessário, verifica se o que delegou está sendo realizado. Aí já é uma evidência daquele líder que acompanha aquilo que ele delegou. O contrário disso é o delargar, né? Aquele líder que fala, mandei fazer, e aí esquece, não cobra, aí o colaborador não faz e depois explode a bomba. Não. O líder responsável, o líder que delega e controla, é aquele que delega, mas também acompanha, né, de maneira periódica o andamento daquela atividade que ele delegou. Exemplo, se o colaborador tem uma semana para realizar uma tarefa, um líder, passados 2 dias, ele vai ter que ir lá checar se o colaborador já começou. Porque 2 dias, vamos pensar assim, 3 dias, já está quase na metade do prazo. Então, se está quase na metade do prazo, já teria que ter metade da tarefa concluída. Isso é acompanhar. Isso é verificar se o que delegou está sendo realizado. Liderança. Competência. Liderança é alguém que promove um clima propício à ação, promove um clima propício à participação e cooperação. É aquele líder que vai promover um clima propício. Não vai ficar ali atrapalhando, não vai ficar colocando uns contra os outros, né? Ele vai, de certa forma, propiciar a cooperação e a participação de todos. Um bom líder é aquele também que dá feedback. E por falar em feedback, a sua assinatura aqui no formulário do líder, porque no formulário do líder vai estar escrito assim, ó. O X, no formulário do líder, o X vai estar aqui, ó, avaliação do líder imediato. E você vai dar a sua assinatura, o líder vai assinar aqui e você vai assinar aqui no meio. Esse documento vai ser o documento oficial para computar o seu resultado da avaliação. E a sua assinatura no formulário do líder é a prova, pelo menos para o RH, que o líder deu o feedback. Ou seja, quando você assinou, você está dando a sua ciência de que a avaliação que o líder fez, você teve, né, o conhecimento. E caso você tenha alguma dúvida em relação a alguma resposta do líder, não tem nenhum problema você perguntar. E o líder, se ele quiser, vai fazer comentários aqui no campo comentários adicionais. E se você quiser, também pode fazer comentários aqui nessas 6 linhas que você está vendo. Fique à vontade. Mas os comentários devem ser feitos não na sua autoavaliação. Os comentários devem ser feitos na avaliação do líder, porque esse documento é que vai ser utilizado para calcular o seu resultado, a sua nota da avaliação de performance. Tá? Então vamos lá. Continuando aqui as evidências do líder. Terceiro, demonstra abertura para receber feedback. Aí já é o líder também, tem que... Porque querendo ou não, você também tem que dar uma dica para o seu líder. E o líder, se ele for muito assim, sisudo, for muito fechado, não é legal. Então, quando o líder for avaliado, a gente espera que ele tenha uma nota muito boa nessa questão da abertura para receber feedback. Porque isso vai, de certa forma, ampliar, né? E vai ajudar a desenvolver esse líder.
Quarto, toma decisões embasadas por métricas racionais. É aquele líder que toma decisão baseado em informações, não em intuições, né? Não em achismos. E quando a gente fala métricas, eu estou fazendo uma referência a números. Mas os números, métricas racionais, mas uns números que têm um certo embasamento, que existe ali um raciocínio lógico, matemático sobre aqueles números. Porque os números por si só eles são meio burros. Então, os números também têm que ser interpretados, tá? Por isso que a palavra aqui é métricas mais métricas racionais. Quarta, toma decisões embasadas. Já falei? Quinta, dá exemplo prático dos princípios e valores que defende. Olha que bacana. Dá exemplo prático dos princípios e valores que defende. Ou seja, é o contrário daquela frase, né? Faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse líder está fora, esse líder não está com nada. O bom líder é aquele que dá exemplo prático dos princípios e valores que defende. Tá? E aí eles serão avaliados do tipo nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre ou sempre. Demonstra capacidade de automotivação, ou seja, um líder ele também tem que sempre estar automotivado, sempre tem que estar com a bateria carregada. E a automotivação é uma capacidade de recarregar as próprias baterias. Por quê? Porque ele é espelho, né? Ele o tempo todo ele é exigido pelo seu time, pela sua equipe. Então ele sempre tem que estar pronto, disponível e, por que não, motivado, né, a contribuir para o time. Penúltimo, desenvolve habilidades organizacionais nos seus respectivos liderados. É aquele líder que se preocupa em desenvolver habilidades no seu time. Aquele líder que ensina, tá bom? Que dá oportunidade, que ajuda, que contribui para o desenvolvimento profissional dos seus respectivos liderados. E a última, quando solicitado, orienta e esclarece dúvidas. Tá? Então, eu demorei mais ou menos 1 hora para explicar todas as evidências. Vocês vão colocar aqui alguns comentários, se assim quiserem. Se na assinatura, independente de você preencher ou não, se ficar em branco, você faça um risco aqui para eliminar essas linhas, né? Então elimine aí com risco, assine e entregue para o RH, tá? E depois o líder ele vai marcar uma reunião com você, que é a reunião de feedback, onde ele vai te apresentar o questionário que ele preencheu a seu respeito e você vai fazer seus comentários se quiser, mas o importante é que após essa reunião de feedback, que pode demorar aí de 5 até 15, 20 minutos, você vai assinar aqui e o documento oficial que vai para o RH para cômputo da nota é o documento que tem o X na avaliação do líder imediato. Aí esse aqui será o documento que vai valer, tá? Então é isso, pessoal. Desejo a vocês sucesso. Entendam que esse processo é uma ferramenta fantástica para que você compreenda o que a cooperativa espera de você e a partir dessa identificação, né? E eu sei que você quer evoluir na carreira, o nosso plano de cargos e salários já foi implementado. A gente espera que você, uma vez compreendendo aonde, né, o que se espera de você, que você se comprometa a fazer aquilo que se espera de você, tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar o Recursos Humanos ou o seu respectivo gerente. Por quê? Porque eles, junto com a minha assessoria, construíram esse processo. Tá? Não é uma coisa que veio de fora para dentro, é uma coisa que foi construída a várias mãos. Então, os gerentes, o RH, até os diretores estão todos por dentro desse nosso processo. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais.